Oi, eu sou a Tabata, mãe do Bentão, e aqui nesse canal eu divido meus conflitos maternos com vocês. O Bentão tá na escola faz basicamente uma semana, a primeira semana de adaptação, né, que a gente fala, e eu quero dividir aqui com vocês um pouquinho de como foi esses primeiros dias, para quem vai precisar colocar o filho na creche também, tá com medo, tá se sentindo insegura, não sabe como vai ser. Uma coisa que eu sempre vou reforçar aqui nos vídeos é o que a minha amiga sempre me fala. Quando a gente se sentir segura, ou no local, ou com a pessoa que o nosso filho vai ficar, a gente vai se sentir pronta. Então, assim, essa escola que o Bentão está, a gente já tinha ido visitar ela desde quando o Bento tinha 4 meses. E de todas as que a gente visitou, é a escola que eu fiquei apaixonada, que eu amei, que de fato eu queria que o Bentão estudasse lá. Mas de querer que o Bento estudasse lá e trabalhar a minha maturidade, minha necessidade e o meu medo foram aí 5 meses. Porque quando eu voltei a trabalhar, o Bento era muito novinho, tinha 5 meses e meio. E eu tava muito insegura, enfim, tinha várias situações. Minha mãe ia ficar com ele em torno de 2 meses só pra eu voltar a trabalhar. E depois disso eu teria que tomar uma decisão. Nesse meio tempo, minha mãe falou que conseguiria ficar com ele por mais tempo. E aí, gente, a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai dando um pouco mais de trabalho, precisando de um pouco mais de atenção, e você precisa de energia. E um dos pontos que eu estava vendo ali é que a minha mãe já estava exausta e ela não estava falando nada. Então eu chegava lá, ela estava assim com uns olhos fundos aqui, e bem cansada, exausta. E eu também estava ficando sem rotina, porque minha mãe mora um pouco longe de mim. Então, assim, para vir para casa eu gasto em torno de 15 minutos. Para ir para minha mãe, em torno de 30 a 40, fora o retorno. Então, assim, eu e o Bento estávamos sem rotina, a minha mãe super cansada. Ele já tá maiorzinho, né? Tipo assim, gente, ele ainda é um bebê. Mas você vê que as necessidades dele já são diferentes. Hoje, a necessidade dele é de explorar. Então, ele quer explorar tudo, ele quer explorar a casa. Ele precisa das atividades, ele gosta, ele quer atenção. E aí, eu falei pro Samuel, acho que tá no momento, que tá na hora da gente ir lá na escolinha, ver, colocar ele. E aí, começou a primeira semana. Me surpreendendo muito a primeira reação do Bentão, e depois eu vou deixar alguns cortes aqui no meio dos vídeos. Ai, meu Deus. Papai. Olha ele conversando. Tipo assim, deixa ele. Aí eu falei pro Samuel, acho que tá no momento, que tá na hora da gente ir lá na escolinha, ver, colocar ele. E aí começou a primeira semana. Me surpreendendo muito a primeira reação do Bentão, e depois eu vou deixar alguns cortes aqui no meio dos vídeos. A reação do Bentão foi se jogar no colo da professora. Tinha sido a primeira vez e o primeiro contato com a professora. Só que, quando nós chegamos lá, a sala estava, tipo, com umas 4 crianças. E ele ficou doido pra ir pra sala. Tipo, se jogou no colo dela querendo descer pro chão. Que eu acho que ele ficou muito feliz de ver as crianças. Então, o primeiro dia dele foi muito bom. Tanto que a adaptação eram 2 horas, a gente deixou ele até as 2 horas da tarde. Tipo, das 7 até as 2. Já no segundo dia, gente, ele já fez uma carinha de choro na hora que ele chegou lá, mas ele ficou a manhã muito bem. Quando foi no período da tarde, eu acho que caiu a ficha de que ele estava em um lugar desconhecido, com pessoas que ele não conhecia, se sentiu inseguro, chorou, muito sofrida, a professora falou, e aí ela resolveu me ligar. A minha mãe foi buscar ele passou a tarde na casa da minha mãe e eu fui buscá-lo. Na quinta-feira, e a gente começou a adaptação dele na terça, tá? Na quinta-feira, começou na terça, e na quarta ele chorou na quinta. Na quinta-feira, ele chorou um pouquinho, mas ela falou que ele chorava quando ele queria colo, e realmente ele faz isso aqui em casa. Então chorou um pouquinho, depois ia brincar com as crianças, e aí chorava um pouquinho querendo colo, ela dava colo, passava.
elas, né, que são 4 professoras. Ela dava um colinho, aí passava. E aí hoje, que foi sexta-feira, a gente levou ele, ele passou o dia todo bem, aí é o dia que eu busco ele um pouquinho mais cedo. E na hora que eu fui pegar ele, já no portão, assim, ele queria voltar pro colo da professora, né. E assim, obviamente, gente, que eu não acho normal, nem agradável, nem gostoso, a criança chorar. Infelizmente, tem esses processos mais doloridos nessa questão da adaptação. Por isso que quando foi um choro realmente sofrido, ela conseguiu identificar e pediu para que a gente fosse buscar ele. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a forma como o Bento tem reagido só nesses primeiros dias de querer voltar todos os dias quando a gente chega lá, ele deita no colo da professora, assim, ele já se joga no colo dela. E eu não preciso entregar ele, ele se joga no colo delas. A forma como ele reage, como ele se expressa, a forma como elas também são muito atenciosas até comigo, porque no primeiro dia eu ligava de meia em meia hora para saber se estava tudo bem, se estava calmo, se estava tranquilo, e eu fui fazendo, assim, ao decorrer da semana essas ligações, essas preocupações, elas foram muito atenciosas, pacientes. E o Bento me mostrou também que era o momento dele, porque, eu percebo que ele gosta de ter essa interação com as crianças, que ele gosta de estar em um ambiente onde tem atividades para ele. Obviamente que um bebê ele não precisa estar na escola. O que eu observo, né, em toda essa situação, se eu não trabalhasse fora, eu percebo que meio período seria o suficiente para ele. Meio período de escola, nessa idade que ele tá, da forma como ele tá se desenvolvendo, seria o suficiente para ele ter um lugar para brincar, para dividir, para se desenvolver, para fazer atividades e depois voltar para casa. Não é o cenário que a gente tem hoje. Dentro do cenário que eu tenho, que eu saio para trabalhar, e que eu preciso de um lugar para que ele fique enquanto eu trabalho fora, eu vejo que acaba estendendo um pouquinho, tanto que esses choros, essas manhas sempre são no período da tarde, quando já passou a energia, já passou tudo. Só que a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem hoje. Então, dentro da realidade que eu tenho hoje, eu preciso de um local que ele fique, né, nos dias que eu preciso trabalhar, e um lugar que eu me sinta segura. Então, assim, a interação dele tá muito boa, a reação que ele teve foi muito positiva. Ele chega em casa muito feliz e quer brincar. Com uma semana a gente já conseguiu colocar uma rotina, então ele tem o horário dele para dormir, que ele já demonstra que ele tá cansado, que ele tá exausto, ele vai demonstrando isso. E aí é onde a gente começa a nossa rotina noturna, de dar o banhozinho, de dar o mamar pra ele e dormir. E assim, gente, essa é a minha primeira reação da primeira semana, tá. No dia que ele chorou, que ela me ligou, que ele estava super sentido, foi um dia que eu estava no presencial, né, e aí a minha mãe foi pegar ele rapidinho. Eu me senti péssima naquele dia. Primeira coisa que eu cheguei que eu cheguei quando eu fiz em casa, foi questionar para o meu marido se eu era uma péssima mãe. Eu me senti, assim, mal. Várias, cobranças, né, na cabeça. A mãe se cobra muito. E aí a gente conversou, fiquei mais tranquila, nos outros dias já foram mais positivos. Então essa foi a primeira experiência da primeira semana, eu vou deixar um pouquinho das reações que ele teve, eh, sobre esse primeiro momento. Foi muito gostoso, foi muito legal. Eu particularmente, achei que foi mais positivo, porque ele já tá numa idade que ele entende, então achei que ele se sentiria mais inseguro, talvez chorasse mais, talvez não quisesse ficar na escola e não é esse o retorno que eu tive. Então, fechamos a primeira semana de aulas, eh, agora vai ter carnaval, né, então depois do carnaval, quando aí ele já tiver um mês, a gente vem, ó, super combinando aqui um café com vocês. A gente vem conversar mais sobre esse primeiro mês. Então, o que eu posso trazer de conclusão, além da minha experiência dessa semana, é procure, o quanto antes, até você
ter segurança no lugar onde você vai deixar o seu filho. Então, assim, eu comecei a ver escolinhas para o Bento desde muito cedinho, acho de antes dele fazer 28 dias, porque tinha uma escola aqui na frente de casa, que agora não tem mais, então era só atravessar a rua, a gente foi para conhecer, e depois a gente conheceu outros lugares também. Então, assim, com 4 meses, ainda que eu não fechei a escola naquele momento, quando ele estava com 4 meses, eu já tinha conhecido o local e eu já sabia qual era o local, que a gente tinha segurança para deixar ele, os valores, tudo bonitinho para se programar caso precisasse. Então, assim, foi muito rápido, foi muito positivo e quando a gente sentiu essa necessidade, eh, a gente já sabia onde deixar. Então, assim, pesquise com calma, se você consegue na sua gestação. A minha intenção era ver isso durante a gestação, eu não consegui, porque eu estava de repouso, né. Então, assim, se você consegue fazer isso, vai olhando quando você estiver grávida, ali no finalzinho da gestação, vai procurando, vai vendo recomendações, indicações, que vai facilitar para você no momento em que você precisar bater o martelo e você precisar fechar o local, né. E outra visão também que mudou sobre mim é que hoje eu vejo que a escola, né, a creche, ela é também uma rede de apoio. Então não deixa de ser uma rede de apoio para nós mães que precisamos sair para trabalhar, e tem uma rotina fora, além das tarefas de casa e da responsabilidade de ser mãe. Então, para quem precisa, a escola, ela também é uma rede de apoio para nós. E é essa experiência que eu queria trazer hoje, esse bate-papo para vocês. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo.